Estamos de volta com o seu programa Novos Pares, um bate-papo aqui com o ex-vereador Luiz Rosa. Nós estamos falando a respeito da sua participação em uma reunião, à época, com o secretário Fábio Feldman, questão de mudanças da Vila Paris, dos bairros Cotas, e numa dessas discussões foi falado até por um nobre amigo seu de plenário, que estavam falando a respeito das casas e o secretário apontou uma casa que tinha até piscina. E aí você comentou, mas minha casa tem piscina, eu moro lá. Conta essa história, Luiz. Foi uma história engraçada. Nós estávamos aqui 11 vereadores e o prefeito, onde nós fomos reivindicar melhoria para água fria, para o Pilões, para os bairros Cotas. E tinha alguns entraves, que ainda até hoje tem, era a manutenção da estrada Elias Arzul na água fria. E nós marcamos essa reunião com o secretário de Estado, Fábio Feldman, na época. E nós, na discussão lá, ele falou, o pessoal parece que não necessitam das coisas de quem sobrevive lá aquela região dos bairros Cotas. Eu recentemente, ontem ou antes de ontem, fiz um voo panorâmico pelos bairros Cotas e vi lá casa com piscina, com TV parabólica, casa com a infraestrutura enorme. E aquilo eu achei que era um afronto. Ele achou que quem deveria de morar naquele local eram só pessoas miseráveis que estavam ali com casas de papelão, assim. Lá não existe, lá existia implantado um bairro, na época da construção da rodovia Anchieta, e na época, então, 50 anos que tinha inaugurado a rodovia Anchieta, e eu falei para ele que aquela casa era minha e eu não chamava qualquer pessoa para visitar. Então, portanto, eu nunca tinha chamado ele para visitar a minha casa, porque ele quis tratar assim com desdenha a posição de quem estava lá reivindicando algumas coisas para os bairros Cota. E mais do que justo, embora que hoje a população de Cubatão ainda é formada aí por 30%, 40% que mora em áreas que pertencem à União, que pertencem à Marinha, que pertencem ao Estado de Direito, não tem aquela infraestrutura total, mas lá são pessoas de bem, cidadãos de bem, que foram para lá porque realmente necessitavam, e hoje lá sobrevivem, e graças a Deus é o seu canto que tem para dormir, para ter suas atividades físicas normal, então tem que ter o mínimo de infraestrutura para essas pessoas. Então na época eu achei que era uma aberração, e naquele momento eu arranquei risos e sorrisos dos vereadores e também do secretário que ele teve que levar na esportiva. Eu não fiz aquilo por ser ignorante, fiz aquilo porque eu defendi a minha cidade de Cubatão e o bairro em que eu vivia, que era Cota 400. Teve um momento, uma época em que você fez um bolo de aniversário para as cotas, alguma coisa nesse sentido. Acho que o prefeito era o Clermont Castor, na época. Sim. Fez esse bolo ali, dando parabéns pela manutenção, pela demora em retirada das pessoas do bairro, instituição do bairro. Márcio, você tem um bom conhecimento da vida pública da cidade. Como bom gaúcho, sei fazer um bom churrasco. Mas com as minhas grandes amizades, eu conseguia fazer um enorme bolo. O dia do aniversário do então prefeito na época, e levei ele no bairro Cota 200 para que ele sancionasse a lei que repassava os bairros Cota para o município de Cubatão. Eu via aquilo ali como uma grande saída para resolver o problema das cotas, para acabar com aquela invasão constante que existia, remover aquelas pessoas que estavam em área de risco. Então, mais do que justo, fiz esse bolo em ar livre, lá em frente ao Pamos da Cota 200, e por coincidência era um bolo cor-de-rosa. Foi muito bem festejado. Eu nem comia bolo, até hoje eu não como bolo na época, eu também não comia, mas eu fui obrigado a fazer esse bolo para levar a população até o local e presenciar aquele feito que eu entendo que hoje é um dos maiores projetos que Cubatão já teve, foi a remoção essas pessoas de área de risco, que saiu dos bairros Cota e hoje tem o bairro Bolsão 9, Bolsão 7, projeto Rubens Lara. Então, um projeto que teve a participação do governo do Estado, governo federal e governo municipal. Então, eu acho que é de grande valia. E até hoje eu durmo bem tranquilo, coloco a cabeça no travesseiro e chego a sonhar com essas histórias, porque é um caso que está aí vivenciado e eu tive a oportunidade de trabalhar do começo, não ao fim, porque ainda tem algumas coisas para ser resolvidas. Entre algumas outras histórias, né, você sempre andou pelo interior do estado, você sempre foi uma pessoa que sempre buscou conhecer outras cidades. E uma das coisas que chamou a atenção foi que você, em uma das cidades, você marcou presença. E um outro morador de Cubatão, passando no mesmo local, parando para fazer uma pergunta
de localização em um comércio, olharam a placa e disseram, poxa, vocês são lá da terra de Luiz Rosa, lá de Cubatão, você sempre defendeu o nome da cidade, sempre levou com esse orgulho o nome da cidade, na placa do carro, onde quer que você vá? É mais longe um pouco, Márcio. Realmente, sempre eu ando pelo interior do estado, em todas as cidades, levo o nome de Cubatão. Não só dentro do estado de São Paulo, como agora recentemente vim de Gramado, do Rio Grande do Sul, tive em Sinop, na terra do goleiro do São Paulo, lá, Rogério Ceni, mas sempre o meu veículo com placa de Cubatão e eu ergo a bandeira da cidade de Cubatão. Mas fazendo referência a esse questionamento seu, me parece que foi aqui... São Manuel, Botucatu. São Manuel, Botucatu ali, onde nós chegamos lá com a comitiva de mais ou menos 10 carros, todos de placa de Cubatão, e paramos num barzinho para dialogar e procurar algum endereço. E nessa primeira parada que nós fizemos no barzinho, saiu assim em torno de 10 caixas de cerveja. Claro que eu não bebi 10 caixas, bebi uma cerveja, mas ficou na história. E o cidadão lá naquele barzinho humilde, eu acho que ele nunca tinha visto aquilo. 10 caixas daquela forma. Vender 10 caixas, assim. Então, até hoje ainda, qualquer pessoa que passar por lá, ele lembra de mim, porque eu era o protagonista daquele evento que nós estávamos fazendo. Porque é um estabelecimento, inclusive, com uma localização geográfica positiva. As pessoas muito acabam parando para pedir informação. Muito bacana. Como é que a gente fala? É uma encruzilhada. Você vai para um lado ou vai para o outro. Tem que parar ali. Tem que parar para perguntar. E, coincidentemente, não tem placa. A placa é o bar. Então, você vai parar e até esperar ir chegando aquela comitiva de 10 carros que nós estávamos fazendo essa viagem pela cidade do anterior, uma época de carnaval. A gente parou lá. E nessa espera para se reunir todos, foi 10 caixas de cerveja. Foi 10 caixas. Então, marcou a história de Luiz. Hoje eu acho que esse pessoal já se reunir, não bebe nem mais 10 cervejas. Proibições médicas e tudo mais, acho que vão ficar na água mineral. Luiz, passeata, descida, caminhando a Via Anchieta, você também tem histórias com isso? Sim, tem história. Não só eu, como a prefeita da cidade de Cubatão também fez, na época, muitas pessoas. Aquilo era cobrando o posicionamento do governo, cobrando o que era de melhor para os bairros cotas. E hoje, até eu não vejo assim tanta união das pessoas quanto a gente via nos bairros cota, onde quando a gente fazia um chamamento para uma pequena reunião lá de 20 ou 30 pessoas, quando você ia observar tinha 200, 300 pessoas. Então era tanta demanda, tanto o amor que aquelas pessoas tinham por aquele bairro, uns não queriam sair e outros queriam sair. E hoje, basicamente, através desse projeto lá implantado, se conseguiu para lá linha de ônibus maior, o transporte alternativo também era assistido nos bairros cota, campo de futebol no morro, você nunca viu dizer isso, até hoje ainda tem lá. Então o pessoal cobrava esse posicionamento porque não aguentavam mais, era um bairro constituído há 50 anos no maciço da Serra do Mar. E diga, nem todo mundo que morava lá era invasor, lá era um bairro implantado pelo antigo DR na época da construção da rodovia Anchieta. Deixou esse pessoal abandonado, eram funcionários do DR, que lá constituiu a família, casou filhos e foram sendo implantados ali em volta. Na construção da rodovia dos imigrantes, é claro que outras pessoas vieram de outra cidade e vieram trabalhar na rodovia dos imigrantes, também ficaram por lá, aumentando e ampliando aquele bairro, que chegou a 30 mil pessoas, do Rio Cubatão para lá, 30 mil pessoas moravam nos bairros cota. Luiz, do PP, falar agora um pouquinho da sua trajetória nos partidos, você foi para o PTB, é isso? Eu fui para o PTB e disputei uma eleição. O segundo mandato seu já estava você estava no PTB? Não, o segundo mandato eu era PP. Era PP, você cumpriu o mandato no PP? Cumpriu o mandato no PP, eu sou um cara de ética, um cidadão conservador e entendo que um político não pode ficar pulando de partido assim como se pula de galho em galho, que é perigoso. Então eu fui para o PTB na época, disputei a eleição e até por uma situação que toda a cidade sabe, aonde tinha impedimento judicial do cargo majoritário e prejudicou toda uma coligação. E justamente nessa época ocorreu a diminuição das cadeiras de vereador, de 19 para 11. Isso já no pleito de 2004. Eu também atribuo a esses dois motivos, não a derrota, porque eu tive voto suficiente, mas não foi uma derrota, foi uma questão de entendimento. Consciente eleitoral? Que alterou bastante. Foi, até alterou muito mesmo. E aí você teve a legislatura junto com o Maluf, o doutor Maluf, não? Sim, o Maluf era do meu partido.
que você pode falar do Maluf? Vocês participaram do PTB juntos depois, ele foi candidato a prefeito, se não me engano. O Maluf, ele sempre era um cabo eleitoral atuante dentro da cidade, por ser um médico que assistia muito à classe trabalhadora. E na época eu lancei ele candidato a vereador. Era ele e a Marli Reynoso. Então nós fizemos 3 vereadores na época. Luiz Rosa o mais votado, o Maluf e Marli, ficamos em 3. Dos 19 vereadores nós éramos 3. Dentro do PP? Dentro do PP. E o Maluf sempre foi um cara bem atuante, teve os seus problemas na área da medicina, que ele sempre trabalhava, mas como vereador ele sempre honrou os votos que foi dado a ele. Migrou com você para o PTB também? Migrou também para o PTB e no final, com o impedimento do então prefeito Ney Serra, ele se lançou candidato a prefeito em Cubatão. Embora não eleito após 2004, você sempre permaneceu dentro da política, sempre permaneceu fazendo o seu trabalho partidário, aguerrido, dentro da política cubatense. Sempre hoje ainda sou interpretado na rua por aquelas pessoas que não têm tanto afinidade comigo. O vereador Luiz Rosa, eu não sou vereador, embora faça um trabalho assistencial, um trabalho de companheirismo, de orientação, de se equivaler a um trabalho de um vereador. Mas não sou, não tenho mandato. Mas é uma pessoa, é um cidadão, acima de tudo, ativo. Eu sempre atuei na política, ajudei muito a eleição da prefeita Márcia Rosa, ajudei a reeleição da prefeita Márcia Rosa e ainda continuo influenciando na política da minha cidade de Cubatão. Você também participou muito aqui com o Romeu Magalhães, uma outra pessoa que conhece muito o regimento interno. Como era participar da mesma legislatura que um vereador já nos altos dos seus 20 e poucos anos de vereança? Olha, o Romeu é uma figura ímpar na cidade de Cubatão, pelo número de sequência que ele teve de mandatos, um conhecimento enorme. Eu não tive dificuldade de me relacionar com ele, de pegar um pouco da experiência dele também, que é importante, e também vim como um vereador provinciano, mas na vontade de fazer, de aprender, de aplicar, eu peguei um pouco de cada um. Não peguei um pouco só do seu Romeu, não peguei um pouco da Nega Peruzzi, que tinha muita experiência também, e fui fazendo o meu trabalho, e foi um trabalho bem reconhecido pela população de Cubatão. Ainda é muito forte a lembrança do seu primeiro dia, da primeira sessão aqui nessa casa? É muito forte, é muito forte. Eu tive no primeiro dia no dia da posse, estava aqui presente tomando posse, 19 vereadores, com a presença do prefeito e com a presença do prefeito de Santos, Beto Mansur também, que era do mesmo partido que o meu. E eu tive a petulância de votar em João Ivanel, a presidente da casa, na frente do prefeito de Cubatão e na frente do prefeito de Santos. Isso não é ser traidor, é achar a pessoa certa no momento certo, e naquele momento era o Ivaniel. E depois ele me retribuiu também, que votou em mim para presidente da casa. Acima de tudo, você era um vereador de Cubatão e o posicionamento era na Câmara de Cubatão. Né? Hoje segue muito essa posição, olha, eu sou do partido A, do partido B, isso aí se chama voto de cabestro. Quando faz com que um vereador tenha que seguir a mesma linha do partido que é do prefeito A ou prefeito B. Então isso aí quem perde, cria uma picuinha dentro da Câmara, que isso aí reflete sobre a população. Então eu entendo que o problema, a Câmara é a caixa de ressonância da comunidade, é a casa da representação de um povo, e ela representa os 3 poderes. Representa um poder dos três, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Isso quer dizer com que o poder legislativo não tenha que fazer tudo o que o executivo quer, mas tenha que ser independente e harmônico. Aqueles projetos que são bons para a cidade, vamos trazer, vamos discutir e vamos aprovar. Aquele projeto que não for importante para a cidade, que venha causar prejuízo à população, ele deve ser orientado a ser tirado de pauta, ou se insistir até sendo rejeitado. Estamos já chegando ao finalzinho desses nobres pares, Luiz. Suas considerações. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade que essa casa deu pela TV Legislativa. Me envaidece muito estar aqui, onde eu fiquei por 8 anos
sendo aqui, fazendo um trabalho em prol da população. E espero, sem dúvida alguma, em breve, o estar aqui, o estar no Executivo. Mas jamais baixarei a cabeça, me calando sobre a necessidade da nossa população de Cubatão. Esse foi o vereador Luiz Rosa, vereador por 2 mandatos consecutivos nesta Casa de Lei. E assim encerramos mais este programa Nobres Pares. Agradecendo a sua audiência. Permaneça na programação da TV Câmara e até o próximo programa.